Eu vou lembrar, há uma frase do filósofo Yankelevich que diz o seguinte: os mortos dependem inteiramente da nossa fidelidade. E é, evidentemente, a fidelidade ao legado de Ortega que nos une. O tema que eu recebi foi um pouco sobre o que se pode dizer a respeito de Otávio Paz e Ortega. É um ensaio de aproximação que tem o seu significado. E, no meu caso, como eu fui aluno do Otávio Paz em Cornell, e ele tratou, no curso que eu fiz, sobre teoria e prática da poesia moderna, do simbolismo aos nossos dias, e como o tema da poesia apareceu com frequência na reunião hoje de manhã, é uma indicação adicional da relevância. Naturalmente, eu me dediquei à recepção da obra dele e me escrevi muito sobre a sua obra, o que me permite dizer algo sobre a presença de Ortega na sua reflexão. Paz foi um leitor de Ortega e, como ele mesmo diz, papel grande teve na sua formação. E escreveu sobre a presença de Ortega não só na sua própria obra, mas como a dos seus contemporâneos. Daí essa ideia da aproximação de um pensador como Ortega e de um poeta pensador como Otávio Paz. Para Paz, diz ele, a sua geração teve na revista do Ocidente a grande provedora da teoria e símbolos. E ele foi um leitor apaixonado de Ortega. E os livros de Ortega o marcaram e instigaram a sua formação. Menciono que Paz participou, como jovem, da Guerra Civil Espanhola, que foi um importante evento para ele, e, naturalmente, não preciso dizer quão decisivo isto foi na vida de Ortega. Ressaltou a presença dele no mundo hispânico e nas diversas outros quadrantes onde a tradução que nós hoje aqui mencionamos foi um componente da hospitalidade dada à obra dele. Ele escreveu um texto importante sobre Ortega, que se chama El Como e El Porquê de Ortega. E ele relata, em primeiro lugar, como ele conheceu Ortega em Genebra, na série Encontros Internacionais de Genebra, e assistiu à conferência que ele fez com muita emoção, irritado porque alguns professores franceses estavam fazendo caretas sobre o uso do francês, mas que a coisa foi salva por uma pessoa de envergadura como o Merleau-Ponty. Isso é o capítulo hospitalidade, cordialidade, rede e assim por diante. E ele foi ao encontro de Paz em duas ocasiões. Paz o recebeu no Hotel de Rôle, no primeiro dia, e no segundo dia eles passaram por Genebra, passearam, não? Foi um passeio socrático, peripatético, em parte acompanhada por um professor argentino, então jovem, que era o Roberto Vernengo, que era um homem também onde o capítulo de língua e linguagem foi fundamental na reflexão dele sobre direito. Aí Ortega falou e Otávio escutou. Agora, Ortega disse para ele o seguinte: olha, dedique-se ao pensar. Deixa de lado a poesia. Ressaltou Ortega que o pensar era a única atividade possível no mundo moderno. Por isso, instigou Otávio Paz a aprender alemão, como ele tinha esta formação. E recomendou deixar de lado o resto das suas circunstâncias. Agora, o Paz diz: olha, não aprendi o alemão, não me afastei
da poesia, mas não deixei de, no meu pensar, lidar com as minhas circunstâncias. Daí esta ampla circunferência do seu pensamento, elaborado depois deste encontro, que foi um encontro em 1951. E ele faz uma descrição do Ortega que eu acho interessante. Apesar, eu estou lendo a citação do Pá, apesar de sua ficção al mundo germánico e suas brumas, Ortega y Gasset era, en lo físico y en lo espiritual, un hombre del Mediterráneo. Ni lobo, ni pino, toro e olivo. Há uma coincidência também que não custa mencionar, que um ano depois, Hélio Jaguaribe, que é um pensador importante brasileiro, foi a Madrid, telefonou para o Ortega e disse: olha, eu sou um leitor da sua obra, eu queria cumprimentá-lo. E Ortega foi muito amável, chamou, e eles tiveram um encontro que foi muito fecundo, e naturalmente o Hélio foi muito marcado por esse encontro. E ele conta uma coisa interessante, que ele foi com a ideia de comentar a obra do Ortega, que ele tinha lido na sua inteireza até aquele ano. Mas o Ortega disse a ele: olha, esquece o que eu escrevi. Lo que me importa é lo que eu penso ahorita, não? Que é esta vitalidade das suas circunstâncias. Eu creio que o Hélio escreveu um importante texto sobre Ortega e pensou o mundo na perspectiva do Brasil e o Brasil na perspectiva do mundo, tendo este lastro orteguiano a instigar a sua reflexão. Ortega é um grande escritor, pensador. E o Paz diz que a poesia moderna é inseparável da crítica da linguagem, que, por sua vez, é a forma mais radical e virulenta da crítica da realidade. Então, há um capítulo de como chegar ao significado das palavras, indo além das máscaras com as quais estamos habituados. A palavra une o poeta e o pensador. E por isso Paz se dedica às características da prosa e ao inovador estilo de Ortega. Ele diz: a prosa de Ortega convoca verbos como incitar, instigar, provocar, não? Que é um pouco a noção da razão ativa. E os seus textos nos estimulam, que são escritos de claridade e também tentativas de nitidez, diz o Paz. E é claro que a clareza, como todos sabemos, é a cortesia do filósofo, como dizia Ortega. E teve, conclui ele, como Tocqueville, a faculdade eminentemente intelectual de ver lo que vai venir. Paz é um grande poeta e confrontou-se com a modernidade, como Ortega. E como os demais poetas do século XX, diz que a busca da modernidade é uma quête, não é uma demanda do Santo Graal. E lidar a ela foi a sua questão, é o que ele diz na Conferência Nobel. A modernidade é o tema de Ortega, entre outras coisas, não preciso falar na rebelião das massas ou na desumanização da arte. E Paz empenhou-se em descobrir a imagem do mundo que emerge como fragmento e dispersão. Fragmento e dispersão que aparecem no que ele chama Los signos em rotação, que é o pós-fácil da segunda edição do Arco e da Lira. E no caso
do Paz, esses signos em rotação são os da tradição mexicana, do mundo hispânico e de língua de fala espanhola, e a amplitude do seu conhecimento em outras quadrantes intelectuais, como a China, o Japão e Índia, onde ele exercia funções diplomáticas. Foi próximo do André Breton e do surrealismo, e acho que um exemplo importante de como ele operava é um grande poema dele chamado Blanco. Este poema foi transcriado, não por voltar ao capítulo da tradução, pelo Haroldo de Campos, e saiu um pequeno volume chamado Transblanco. Quando o Paz esteve em São Paulo, ele e o Haroldo leram no anfiteatro da USP, a duas vozes, a tradução de Blanco e a sua transcriação. Agora, diz o poeta, como dizia sempre, eu sou um poeta. Não? E dizia ele, prefiro falar de Duchamp e de Juan Ramón Jiménez do que Montesquieu ou Locke. Mas escreveu muito sobre a política e a democracia e os seus problemas, e os seus escritos foram instigados pelos acontecimentos. Aqui penso que há uma incidência significativa no grande tema orteguiano da circunstância. Não? Sou eu e a minha circunstância. Se não salvo a ela, não me salvo. E salvá-la passava pela preservação e sustentação da democracia. E esses escritos são testemunhos de uma paixão, que é a da liberdade. E ele sempre compreendeu que a defesa da poesia é inseparável da liberdade e das instituições políticas que a asseguram. Dizia ele, sin la libertad, la democracia es despotismo. Sin democracia, la libertad es una quimera. Agora, ele diz, olha, poesia e prosa são linguagens diferentes, mas existem entre as duas vasos comunicantes. E ele diz, eu sempre acreditei que há uma passagem secreta entre a casa da poesia e a casa do pensamento. Porque la buena poesia es lucidez. E também os grandes filósofos se alimentam da poesia. Paz frequentou o pensamento e elaborou. E ele faz parte dos poetas críticos, como o Valéry, que você mencionou, não? E daqueles que se dedicam a ir além do... Minhas páginas estão um pouco soltas e a minha dificuldade manual me faz isso sempre a página subsequente. Foi além dos poetas pensadores que se dedicaram apenas ao deslinde do fenômeno literário e estético. E a abrangência do seu pensamento e do seu ensaísmo, que são uma expressão dos signos em rotação, são uma expressão da sua circunstância orteguiana e o seu olhar sobre o mundo que vivemos. Se nós olharmos aí as obras completas do Ortega, são quantos volumes? 12. Entre 10 e 12. Mas se vocês olharem as obras completas do Paz, são também 10, com miscelânea e etc. O que mostra que a fecundidade da obra revelou a fecundidade de uma visão compartilhada.